Sejam muito bem-vindos ao podcast Tenho Tanto para Falar. Essa temporada eu tenho muito mais para ouvir do que para falar, muito mais para ser transformada do que para transformar, muito mais para aprender do que para ensinar. Estamos de volta ao segundo episódio da série da adição química à transformação com Celso Clare. Nesse episódio, a gente vai conversar sobre o poder, sobre a ajuda da espiritualidade quando estamos num processo de transformação de vida. Vem que esse episódio está fantástico. Até mais! Sabe, você Estou conhece a muito feliz. mitologia de Oxum? E A uma coisa que eu mitologia. queria te perguntar, Ah, a gente falou da clínica, mas era a segunda coisa. Como e por que você foi para o candomblé? E o que isso trouxe na sua vida, entendeu? Eu tenho foi por causa de curiosidade. uma tatuagem, mas deixa eu primeiro contar a história de Oxum. A Pode ir lá. mitologia de Oxum é que ela se apaixonou e tudo, e ela sofreu uma decepção amorosa, e aí ela então começou a chorar. E esse choro dela se transformou em rio e afastou a pessoa que era tóxica, que estava fazendo mal a ela, de longe dela. Então, por isso que os filhos de Oxum, eles sofrem, quando sofrem decepções amorosas, eles choram, 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 mas depois eles. Só desligar aqui um. Tá. Eles choram, 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 mas depois eles não ficam presos mais àquela pessoa. Aquela pessoa, aquele choro afasta, e quando eles curam o choro, aquela pessoa morre para eles, assim, no sentido de sentimento amoroso. Pode virar amigo, pode virar outra coisa, mas o amor acaba. Gente, que lindo, eu não sabia. Não sabia. Ai, Então como que conta eu para mim entrei o no. candomblé. Uma vez eu fui fazer uma tatuagem, que é essa daqui, ó. A Pra da ver. flecha? A da Ah, tá. flecha. Por causa do meu signo, que é Sagitário. Então, a flecha do Centauro. Eu fui lá, fui no tatuador, falei, faz uma flecha, Sagitário, não sei o que lá. Fiquei o braço dele fazer e fiquei conversando com outro tatuador pra cá. Quando o cara terminou que eu olhei, eu falei assim, gente, isso aqui é uma flecha indígena. Não é uma flecha de um centauro. Aí eu falei assim, poxa, eu vou ter agora que esperar esse negócio cicatrizar para depois fazer uma outra tatuagem para cobrir. Mas aí todo mundo falava assim, você é filho de Oxum, né? Porque de Oxum não, você é filho de Oxóssi, né? Não, porque ele está com a flecha de Oxóssi. A flecha de Oxóssi. Todo mundo falava, flecha de Oxóssi. Eu falava, gente, não é flecha de Oxóssi, não tem nada a ver com candomblé, não sou Sagitário! do candomblé, sou do Sagitário, não, não, é flecha de Oxóssi. Aí eu estava em Paris, em uns 2 anos atrás, é, e eu conheci um menino lá, baiano. Olha que coisa, eu tava em Paris, conheci um menino baiano. E ele falou assim: você é filho de Oxóssi. Aí eu falei: todo mundo fala isso por causa dessa minha tatuagem. Aí ele falou assim: não, nem tinha visto a tatuagem. Tô falando porque tá na cara que você é filho de Oxóssi. Eu falei, mas não precisa jogar um buzo aí pra descobrir se ele. Geralmente sim, mas você, eu posso afirmar, você é filho de Oxóssi. Eu falei: esse cara tá de papo furado. Mas fiquei com aquilo na cabeça, já era quarta pessoa, quinta que tinha me falado desse negócio de Oxóssi. Aí eu falei assim, bom, vou num centro, né, num terreiro, algum lugar, vou buscar saber disso. Só que o meu universo é só de gente católica, eu estudei em igreja católica, em colégio católico a vida inteira, fui batizado, crismado, fiz encontro de adolescentes com Cristo. Não tinha nenhuma relação com religião de, né, matriz africana. E aí eu lembrei de um conhecido que eu tinha em Salvador, que era do Candomblé. Aí eu escrevi para ele e falei assim, fulano, como que eu faço para saber se eu sou filho de algum orixá, qual orixá que eu tenho, se eu tenho isso? Aí ele falou assim, olha, se você quiser, eu posso passar o contato do meu pai de santo e ele diz para você, ele vai fazer o jogo. Aí eu falei, tá, eu quero. Aí ele marcou para mim uma consulta com o pai de santo dele.
E eu fui para consulta e eu falei assim: eu queria saber quem então. E aí ele falou: você é filho de Oxóssi com Oxum e ainda tem Iemanjá depois de Oxum na sua cabeça. E eu fiquei de cara. Eu falei assim: poxa, um amigo meu disse isso para mim. E ele falou: esse seu amigo, sem jogar búzios nem nada. Ele falou assim: então, esse seu amigo disse, sem jogar búzios, ele é um médium muito bom, porque assim, para ele ter conseguido ver isso em você, essa característica em você. Mas tem umas características que são dos filhos de Oxóssi que a gente acaba percebendo nas pessoas quando a gente conhece. Mas o problema é que ele não me conhecia também, né? Ele tinha acabado de me conhecer Né? Ele naquela bateu o noite. olho e Ele soube, né? bateu Como o é que olho é e isso, falou. gente? Muito louco. Foi muito E louco. isso, E eu, meu pai de santo, é assim, uma pessoa iluminadíssima. A consulta com ele durava 1 hora. A minha consulta com ele durou umas 3 horas. Ele não me cobrou a mais por isso. Ele já estava no último horário dele, ou seja, ele passou do horário dele, o último horário dele é de 7 às 8. Ele ficou comigo até até umas 11 horas da noite, sabe? Eu lembro que quando eu terminei, que eu olhei a hora, eram já 11 e pouco da noite. Então deve ter terminado umas 10h30 por aí. É, eu tive catarse durante a consulta com ele. Eu chorei porque ele começou a me ler. Eu, eu não sabia direito o que perguntar. Ele falou assim: bom, então deixa eu falar como que eu tô vendo aqui. E ele começou: você é isso por causa disso, você é assim por causa disso, você é desse jeito por causa disso, você é namorador por causa disso, você tem assim na sua profissão, você na sua casa, você é assim. Você tem amigo, não tem amigo, você sabe? Ele começou a me ler, sabe? Ele gente, até tenho uma certa compulsão de consumo que assim, eu vou comprar, quero comprar um leite, eu compro três, quatro, sabe? Eu vou, em vez de comprar um chocolate, eu compro um, eu compro 5 barras. E ele falou, e ele disse assim, sua casa tudo é muito farto, né? Aí, como é que você sabe? Porque filho de Oxóssi gostam de fartura. que isso, E Celso? Não ele falou sabia assim: e disso. você é corajoso, você tem uma coisa bem masculina em você, mas você também tem uma feminilidade. Ele não sabia nem que eu era gay, eu não falei pra ele que eu era gay. Ele falou das minhas doenças, das coisas que eu tenho. Ele sabia tudo. Eu fiquei impressionadíssimo. E aí e assim, e o principal, ele me aceitou do jeito que eu era, porque assim, eu cresci na igreja católica ouvindo que gay vai pro inferno, que a minha mãe, que é divorciada, ia pro inferno. Eu falei, gente, não vou seguir uma religião onde eu vou pro inferno, minha mãe vai pro inferno, onde eu tenho que viver me culpando e, sabe? Então eu não conseguia me identificar mais com a igreja católica. Lá quando era criancinha, assim, depois que eu passei a ter julgamento crítico, não. E aí eu fui em outras religiões, até outras mais abertas, né, como o budismo, mas não me identificava com aquilo. Fui uma vez num negócio lá, num Baba Ramanana, num carnaval, fiquei lá num acampamento. Eu também não me identifiquei com aquele negócio de ficar rodando em volta da foto daquele velho barbado. É, fui para o Espiritismo, mas também não me identifiquei. Fui no Seixonoye, não me identifiquei. Fui tomar passe, fui para tanto lugar. Fui até na Umbanda, que eu achei legal, mas também não me identifiquei. Na Umbanda também aconteceu uma coisa muito surreal, assim, porque eu estava com uma dor na perna no dia, mas eu não tinha comentado com ninguém, porque não era nada grave. E aí eu tava lá, uma hora eles falaram assim, bom, agora a gente vai abrir para consulta, homens do lado direito e mulheres do lado esquerdo. Aí levantou todo mundo, fez 2 filas e saiu sozinho lá no meio. Aí eu falei, bom, vou ficar aqui, né, sentado, quietinho. Aí daqui a pouco vem um senhor assim, bate no ombro, ó, a entidade está te chamando. Ué, Aí eu, gente. Aí ele, a entidade tá te chamando. Eu falei assim, não, mas eu tô de boa aqui, eu só vim como ouvinte, como espectador, não vim para participar de nada, não. Aí ele, não, minha entidade está te chamando. Eu falei assim, não, obrigado. Eu tô aqui só de curioso e tal. Se o senhor quiser, eu posso ir embora. Ele, não, a entidade está te chamando. Aí eu, vou ter que ir, né? Aí eu levantei e fui. Levantei e fui lá. Aí cheguei lá, era um Zé Pilintra. E aí ele foi.
pegou a cachaça lá, bebeu, começou a fumar um charuto, aí soprou em mim aquela fumaça, não sei o que lá, e ele virou e falou assim: Você tá com uma dor, né? Aí eu, não, pensando que tava falando assim de dor espiritual. Não, tô bem, tô ótimo, tô feliz, tô tranquilo. Isso há muitos anos atrás. Aí ele, aí ele disse: Não, você tá com uma dor. Eu falei: Não, tô não. É, achando que era Miguel do cara, né? Aí Miguel, aí em Portugal, gente, Miguel significa é, papo furado, né? Uma É, pessoa que é. tá tentando enganar a outra. Aí ele falou assim: Não, tem uma parte do seu corpo que tá doendo. E apontou para minha perna, justamente para a perna. E eu não tava mancando, não tava nada, sabe, que identificasse. Aí eu, aí eu fiquei, olhei assim, falei, nossa. Aí eu falei assim, tem uma parte do meu corpo que tá dando. Ele falou assim, não se preocupa não, não é nada grave não. Isso daí é porque você está somatizando um problema que não é seu. E eu estava muito preocupado com uma questão que estava vendo entre a minha mãe e minha irmã naquela época. Ah, E ele você está somatizando um problema que não é seu. Não adianta você ficar sofrendo por uma coisa que você não tem como resolver. Isso é kármico dessas duas pessoas, elas precisam se resolver. E você, a única coisa que pode fazer é jogar luz branca para elas. Joga luz branca que o Deus vai dar um jeito dessa situação se solucionar por si só. Cara, eu achei aquilo incrível, mas mesmo assim, eu não consegui me identificar porque não sei por quê, porque não era para ser. E aí, não era para ser. E aí, quando eu conheci meu pai de santo, ele foi tão maravilhoso comigo, ele foi um pai mesmo, sabe? Ele não me julgou por ser gay, não me julgou pelas coisas, por nada. Ele não me julgou, ponto. Eu me senti assim como se eu tivesse vestindo um terno feito sob medida, sabe? Como você vai numa loja e o cara, o costureiro, vem, te mede todo e veste um terno em você. Foi assim que o candomblé me vestiu, como um terno feito sob medida para foi o mim. acolhimento, né, Celso? É o Acolhimento. acolhimento, né? E é o Sabe o que 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 ele me explicou? Porque uma vez eu falei para ele assim, depois já, eu falei assim, meu pai, tô me sentindo tão feliz com essa religião nova, porque eu tô me sentindo compreendido, abraçado, acolhido. Aí ele, sabe por quê? Não, porque ele falou, porque o candomblé é uma religião matriarcal. Embora o candomblé também tenha deuses masculinos, as mães é que são importantes no candomblé. E todas as deusas do candomblé, né, as rainhas. as, as rainhas, elas são mães. Então, Iansã é mãe, Iemanjá é mãe, Oxum é mãe, sabe? E tem um dia no Candomblé que é um dia que é a festa que se comemora todas as mães. E não tem nenhum dia para comemorar todos os pais. Todos os orixás têm um dia certo, né? O Oxóssi Uhum. na feira, na sexta-feira é Oxalá. Mas a festa, não diz uma festa, vão comemorar os homens, os orixás homens, masculinos, não. Mas tem uma noite para comemorar todas as orixás femininas, que aí as mães de santo vão lá e tudo, incorporam as Aí, orixás. falando do meu lado, Celso, é por isso que eu acredito que o mundo só vai melhorar no dia que a gente for mais matriarcal do que patriarcal, né? Sim, sim. Mãe Porque acolhe, mãe abraça, né? é o acolhimento, é o aceitar sem julgar, né? A mãe é É, assim. Mãe, o sentimento que a gente tem né, é muito poderoso, né? E é um sentimento de transformação. Se a gente souber usar por bem, eu sei que muitas vezes a gente troca as mãos pelos pés, nós mães, mas a gente transforma, né? A gente ajuda a transformar vidas também, né? Essa energia feminina que você tem muita, isso é inegável, e que todo mundo deveria ter as duas, né? Porque o certo é a gente ter as duas, é, que é para a gente poder usar esses nossos dois lados, o de agir e o de acolher o tempo todo, né? Na verdade, eu sou uma pessoa que eu tenho muita masculina, muita energia masculina. O meu trabalho é todo para achar a minha energia feminina, né? Então,
todo o trabalho que eu faço, né, de terapia e de tudo, é para descristalizar o meu feminino, né, e deixar ele aparecer mais. Mas tá tudo bem Celso, também. A gente nasce do jeito que a gente é. E se você tem energia mais masculina que feminina, tá tudo certo. A gente tem que desconstruir essa coisa de que a mulher tem que ser feminina e o homem tem que ser masculino, porque a gente pode ser tudo. Tem uma música que eu acho maravilhosa do Pepeu Gomes, que é aquela Ser um homem feminino, feminino, não fere o meu lado lado masculino. masculino. Se é menina ou menino, sou o masculino e o feminino. É isso, ele já cantava isso lá nos anos 70 e a gente já está hoje aqui discutindo se as pessoas devem ser femininas ou masculinas. As pessoas devem ser tudo que elas quiserem. Se ela quiser ser feminino e masculino, se ela quiser ser só feminino, se ela quiser ser só masculino, independente do gênero, gênero é uma coisa, sexualidade é outra. E jeito é outra. Você pode ser gênero masculino e ter características femininas. Você pode ter gênero feminino e ter características masculinas. Você pode ser fluido. Você pode não ter gênero. Você pode ter os dois gêneros. As pessoas nascem. O ser humano é um ser complexo. O ser humano não é um Não dá para a fone de gente dividir ouvido. que O nem o fone de gráfico. ouvido que a gente compra. Eu É, quero um fone de ouvido da marca tal é. com a característica tal, com tantos megahertz, com tanta capacidade de bateria. O ser humano não tem assim. O ser humano, cada um é único, cada um é diferente do outro. Isso aqui é lindo, né? É, isso é maravilha. A diversidade é a maravilha do universo. Mas se fosse todo mundo igual que chatice. Já tinha todo Oi, mundo parado numa clínica de reabilitação. imagina. Ainda bem que é tudo diferente, ainda bem que um gosta do amarelo, o outro gosta do vermelho. Sei. Mas eu sinto falta às vezes. Por isso é que eu trabalho também essa parte feminina, porque eu preciso, Tá. né? Assim, eu sinto falta, né? De ter um Mas que não pouquinho seja mais. por cobrança dos outros, que seja por você querer. Não, 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 E também não. se aceitar de um jeito faz parte do processo, não saber se aceitar que você é um ser perfeito criado por Deus e que você veio assim, se aceita. Porque o nosso maior carrasco, a gente estava falando disso antes, né? O nosso maior carrasco é a gente, né? É quem mais julga a gente, Posso né? te falar uma coisa que eu aprendi lá na clínica? Tem Pode, pode. a reza da. Não sei se é reza que chama um negócio da sabedoria, que Hum. é do Narcóticos Anônimos, do Alcoólicos Anônimos, que é. Eu não sei de qual, mas é assim. É mais ou menos assim. Que Deus me dê sabedoria para mudar as coisas que eu consigo mudar. Me dê, não, me dê coragem, que Deus me dê coragem para mudar as coisas que eu posso mudar. Que me dê sabedoria, que me dê resiliência para saber que eu não posso mudar tudo, uma coisa assim. E que me dê sabedoria para diferenciar uma coisa da outra. Então, assim, às vezes, aliás, para aceitar o que eu não posso, que eu não consigo mudar, e sabedoria para diferenciar. Então, assim, tem coisas que a gente pode mudar e deve mudar, mas tem coisas que a gente não consegue mudar, então a gente tem que se aceitar também, sabe? Quando a gente não consegue mudar uma coisa na gente, a gente tem que se aceitar e se perdoar. Você falou que eu tenho que me perdoar, agora eu vou falar pra você, você tem que se perdoar também. Tenho, tenho. Celso, olha, ontem eu fiz terapia, até mandei a foto, né? Quando eu acabei a terapia. A minha grande discussão ontem com a terapeuta foi essa, que é assim, eu não preciso ser o meu chefe, né? Tão rigoroso, né? Eu não preciso me cobrar tanto, né? Eu sou assim, e tudo bem. E é assim que eu vou Sei, ser, né? exatamente. Então, às vezes é muito difícil. Enfim. Celso, outra pergunta que eu queria fazer. Conta para mim um pouquinho, antes da gente, porque a gente vai fazer as leituras dos capítulos, Aham, mas eu queria que você me contasse um pouquinho é, de como foi essa sua decisão de escrever um livro. A gente nem tinha falado isso aqui ainda,
mas a ideia aqui dessa série é que o Celso leia alguns capítulos do livro que ele leu, que ele escreveu na clínica. E eu queria entender um pouco de como que veio essa ideia. Veio sua, você já escreveu antes, você começou na clínica. O que que foi esse movimento? Na verdade, não foi uma ideia, foi uma necessidade. Eu sempre escrevia a minha vida inteira. Só que eu tinha vergonha das coisas que eu escrevia. E aí, assim, eu escrevia num papel e botava dentro de um livro. A minha mãe, professora, então minha casa sempre teve muitos livros. Olha, você vê aqui livro aqui atrás. Minha casa sempre teve muitos livros. Eu botava dentro dos livros e deixava lá. Aí, mais recentemente, é que eu tenho um amigo de São Paulo que ele é editor, e ele falou, eu comentei isso com ele, ele falou, Celso, não guarda não. Ele me mostrou um texto lá da. Como é que é o nome daquela escritora feminista francesa? Não sei que ela, De Bourgeois. Beauvoir, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Da Simone de Beauvoir, que ela fala que a, quando você escreve, você compartilha o seu sentimento com outras pessoas e você às vezes descobre que, que tem um monte de gente que está sentindo a mesma coisa e aquilo aplaca a sua dor. Então, quando você escreve e guarda, você não permite esse movimento de descobrir outras pessoas na mesma situação. E aí eu comecei a publicar, então, nas minhas redes sociais, as coisas que eu escrevi, as que eu fui encontrando e as que eu fui escrevendo ao longo desse caminho. E fui descobrindo um monte de gente se identificando com um monte de questão minha e está sendo muito legal o processo. E aí lá na clínica, muitos dias eu tinha, né, foi lá que eu fiz a desintoxicação, então eu tive todo o processo de abstinência, de fissura, sabe? De ressaca, foi tudo lá. E assim, muitas vezes para lidar com a ansiedade de estar lá trancado, a ansiedade de estar lá incomunicável, porque eu estava sem celular, eu pegava o papel como eles me deram, uma canetinha, que nem era uma caneta do começo, era uma canetinha de colorir, porque eles não me conheciam, ficavam com medo de pegar uma bique, eu poder me machucar, me ferir. Então me deram uma canetinha. Só depois que eles viram que eu não corria esse risco, que eles me deram uma bique. Mas me deram um caderno. Eu comecei a escrever nesse caderno. E foi saindo. E aí quando eu vi, de repente eu falei, cara, eu tenho material. Eu comecei escrevendo para desabafar. Depois eu pensei, isso vai ser legal para publicar depois, para uma experiência única, né? As pessoas não, geralmente, quando vêm para essas clínicas, saem, não querem contar para ninguém, escondem de todo mundo, contam às vezes para duas pessoas. E eu, como não tenho isso, a minha vida é sempre um livro aberto, eu falei assim, vou botar nas redes sociais. Mas quando eu vi que eu tinha tanto material, eu falei, e eu sempre quis escrever um livro, falei, cara, tá aí. Eu não precisei sentar e escrever um livro, o livro se escreveu, ele está escrito. E assim, eu tenho mais Ele ou menos uns nasceu, 40. né? Ele Ele nasceu do nasceu, ele germínio. nasceu sem uma intenção de ser um livro. Então, assim, ele vai refletir os meus sentimentos, o que eu passei. É um livro que conta a minha verdade. Não é a verdade absoluta, eu não sou o dono da verdade, mas é a minha verdade. Então, assim, o que eu passei nesses 50 dias, o título do livro é 50 dias. E então ele conta o que eu passei nesses 50 dias lá na clínica. E, e é isso, assim, eu estou ainda vendo quem vai publicar, ainda não sei. Espero que alguma editora se interesse. E quando eu publicar, espero que as pessoas comprem meu livro e se inspirem, se emocionem, porque todos eles foram escritos com muitas lágrimas, sabe? Todos os capítulos, né? Cada páginazinha dele foi escrita debaixo de lágrimas, porque era sempre quando eu estava mais aflito ou mais ansioso que eu pegava e passava o tempo ali escrevendo. Gente, que lindo, Celso. Ai, para mim é duro. Às vezes, quando você fala assim da clínica, né? Porque só antes de você ler, só agora eu vou desabafar um pouco, né?
É, era muito complicado, né? Eu acho que assim, imigrar, imigrar é um luto, né? É uma renúncia que você faz de muitas coisas que você tem. Até porque Sim, eu imigrei tendo uma vida maravilhosa. Eu não imigrei para ter, né? Assim, minha vida não era ruim nunca no Brasil, né? Mas eu quis ter essa experiência. Então, são muitas renúncias que a gente faz, né? E uma delas é ficar longe de você, com certeza. Isso foi uma renúncia muito difícil. Por mais que eu não transpareça nada, mas era muito difícil. Então, quando você ficou internado no Covid, para mim não foi fácil. Dessa vez foi mais difícil, mas também se eu tivesse no Brasil, você ia estar na clínica do mesmo jeito. E eu sim, ficava. nossos outros amigos estavam aqui todos e eu fui para lá, meus irmãos, minha família, É. tudo aqui lá. É claro que a gente se culpa, né? Porque eu falo, se eu Não, tivesse mas não tem culpa perguntado. de ninguém, É, nem minha, nem é, de ninguém. é. Mas, enfim, mas era muito difícil, Celso, te imaginar assim, sem o principal direito que a gente tem da vida, que é a liberdade, né? Então, assim, era muito difícil imaginar como é que era o seu dia a dia e eu não poder estar lá, sabe? É bem complicado. E eu não sei, né? Eu não sei qual é essa realidade, né? A realidade da droga, a realidade de uma clínica. Então, quando você não sabe, ainda é mais complicado, né? Tá lá a pessoa que você ama, mas você não sabe o que está acontecendo com ela, isso tudo. Sabia que você estava nas melhores mãos, porque isso aí eu tinha certeza, mas é complicado, né? Então, o coração fica assim, você fala, ai meu Deus. Aí é na hora que você questiona, né? Vale a pena? Tá longe? Não vale? Parará. Então, essas coisas vêm na cabeça, né? Mas muito muito bacana, assim, é daqui de fora você vê o amor que as pessoas têm pelas pessoas, entendeu? Eu estou falando de você, mas isso está acontecendo com 10 milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, Aham. assim, a gente às vezes vê que o mundo está um horror, mas quando a gente vê pequenas células de amor acontecendo, assim, você tem esperança, né, do mundo, porque eram pequenas células, a gente ali conversando, mas eram amores, sabe? Só do fato de você ter ido fazer botox na casa no consultório da minha irmã, da Vivi, a gente se falou, a Viviane ligou na hora que você tinha saído. E a gente celebrou e brindou o seu botox, sabe? Então, assim, são pequenas coisas, mas é o É, amor, né? São doses de amor. E eu acho que é isso que é a essência da vida, e é o que eu busco, né, muito. É essa essência, essa coisa assim. É isso que no fundo vai importar, né? É sim. isso que a gente vai levar para a vida, é isso que a gente dorme com quentinho no coração. Porque eu acho que durante 50 dias todos os meus sonhos foram contigo. Então, assim, eu acho que eu tive cinquenta Ah, 50 dias de 50 dias de sonho sonho. contigo. Entendeu? Então, era sonho de que eu estava lá, era sonho do que a gente já viveu, era sonho de que talvez um dia a gente vai viver. Eu tive vários sonhos, né?